E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Bill e atendendo pedidos, no vídeo de hoje eu vou ensinar como escolher uma máquina de solda MIG-MAG. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve levar em consideração para escolher uma máquina de solda é entender que máquina de solda MIG-MAG não é tudo igual. Possivelmente você já deve ter visto que dentro de uma mesma marca de máquina de solda tem vários modelos disponíveis. Os fabricantes fazem isso para atender demandas diferentes. Então você primeiro precisa ter bem definido aonde você vai usar o equipamento. Uma máquina de 180 amperes não serve para uma metalúrgica, assim como uma de 380 não serve para funilaria. Se você vai trabalhar com funilaria de carros, vai trabalhar com chapas finas. Na maioria das vezes chapas de 0,8 até 4 milímetros de espessura, mais ou menos. É muito comum o pessoal querer comprar um equipamento potente para trabalhar em funilaria com o pensamento de já vou comprar uma máquina forte para não me incomodar depois, ou é melhor sobrar potência do que faltar. Mas isso não é correto. Com uma solda acima de 250 amperes para funilaria, na maior parte do tempo você vai estar usando entre 30 e 40% da potência dela. E normalmente quanto mais potente a máquina, mais cara ela é. Então é meio que um desperdício de recursos, né? Além disso, com uma máquina de amperagem forte, você vai ter um pouco mais de dificuldade para regular ela para soldar chapas finas. Já com uma máquina de amperagem baixa de 150, 200 amperes, ela vai ser mais barata, mais fácil de regular e você vai estar aproveitando algo entre 50% e 70% da potência que ela tem. Lembrando que agora eu estou falando de chapas finas. Não é a potência em amperagem da máquina que vai definir se ela vai aguentar o tranco do seu trabalho. Eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui para ficar lúdico, tá? Imagina que você precisa, em vez de comprar uma máquina de solda, você precisa comprar um veículo para transportar cargas de até 500 quilos. Qual é o veículo ideal? Um caminhão Constellation, por exemplo, que custa em torno de 650 mil, que carrega até 30 toneladas, ou uma Saveiro, uma picapezinha Saveiro aí, que custa em torno de 90, 100 mil, que carrega até 700 quilos. Não faz sentido fazer um investimento num caminhão. A Saveiro vai dar conta e vai sobrar. A mesma lógica se aplica para as máquinas de solda. Agora vamos fazer o oposto. Considere que você precisa de uma solda para metalúrgica, para soldas pesadas. Com um equipamento de amperagem baixa, você vai estar trabalhando sempre no limite da potência dele. E agora entra uma parte muito importante na hora de escolher a sua máquina MIG-MAG, o tal do ciclo de trabalho. Ciclo de trabalho é o tempo máximo de operação contínua que a máquina pode suportar antes de precisar descansar para evitar um superaquecimento. E esse parâmetro é expresso em porcentagem. Por exemplo, uma máquina de 200 amperes com um ciclo de trabalho de 60% em 200A, que seria 60% na potência máxima, significa que ela pode ser usada por até 6 minutos direto sem parar, que é correspondente a 60% de 10 minutos, antes de descansar por 4 minutos e não superaquecer. Vamos voltar ao exemplo do transporte de cargas. Se você precisa transportar uma carga de 1 tonelada e você escolhe a Saveiro, logo ela vai começar a dar problema, vai desgastar, vai ter problema com suspensão, com pneu, com mecânica, porque você vai estar forçando além do limite definido pelo fabricante. Mas também para 1 tonelada não é o caso de investir no nosso caminhão que a gente falou lá atrás. Você vai ter que procurar uma picape aí, um veículo adequado para a carga que você precisa, deixando uma pequena margem de folga. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de máquinas com potências diferentes, ciclos diferentes, com funções e tecnologias distintas e suas peculiaridades. Vamos lá! Pessoal, ó, essa máquina aqui é a StarMig 185, tá? É uma máquina, ela é multiprocessos de 185 amperes, beleza? Então assim, ó, nessa máquina aqui a gente tem algumas regulagens, tá? Tem essa chavezinha aqui que você pode usar no processo MMA ou MIG-MAG, no caso, né? Então a gente vai selecionar MIG-MAG, tá? A regulagem aqui, ó, no A, tá? A gente vai regular a amperagem dela, tá? E aqui em cima a gente vai regular a velocidade do arame, tá? A velocidade que o arame vai desenrolar.
beleza? Aqui, ó, na amperagem, tá? Para especificar, ela vai do 1 ao 10, entendeu? Então é o seguinte, a partir do 1 a gente está usando 10% de 185 amperes, beleza? Então, no 5 a gente está usando metade dos 185 amperes, a máquina está operando na metade da capacidade máxima dela, e no 10 ela vai estar atuando em 185 amperes, beleza? Então, aqui você consegue regular a velocidade do arame de acordo com a amperagem que você vai usar e o material que você vai soldar, beleza? Essa máquina aqui em específico, ela tem uma vantagem grande assim, nas outras máquinas convencionais no processo MIG-MAG, porque você consegue, nesse potenciômetro aqui da amperagem, você consegue regular, por exemplo, entre um número e outro aqui, tá? Entre uma posição e outra. Por exemplo, nas máquinas mais antigas, nas máquinas convencionais, normalmente ela pula do 1 para o 2, no caso do 10% para 20%, e assim vai indo, você não tem esse ajuste fino. Nessa aqui você consegue ajustar no detalhe mesmo aqui, tá? Essa máquina aqui, como eu falei, ela é multiprocesso, além dela soldar processo MIG-MAG, ela solda eletrodo revestido, solda TIG no processo lift, que é o processo tocha seca que o pessoal usa aí, que você usa uma tocha que liga direto nessa parte aqui, você usa uma tocha que liga nela e a entrada do gás liga direto no regulador. E ela pode ser usada no arame tubular também, que é a famosa MIG sem gás. Beleza? Pessoal, essa máquina aqui, ela usa o arame de 5 kg, tá, pessoal? Então, eu vou usar o arame de 0,8 milímetros de 5 kg, que vem nesse rolinho aqui, tá? Esse rolinho aqui já está começado, eu não vou abrir um novo porque não tem necessidade, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, tampa dela. Ó, pessoal, essa aqui, ela é rosca esquerda, tá? Para encaixar o arame, tá? Então, beleza, vamos lá. Colocar para a saída do arame, sair por baixo sempre, tá? Tem um lugarzinho para encaixar. Beleza, encaixou. Rosca esquerda, então vamos afrouxar para ela apertar. Beleza. Vamos lá. Vamos cortar esse pedacinho aqui que ficou dobrado. E vamos inserir aqui na conduíte interna. Vamos sair aqui. Vou colocar lá. Vou fazer sair aqui fora. E prender. Beleza? Tá colocado o nosso arame aqui. Vamos ligar o gás agora, tá? Abrir a abraçadeira. Aqui. Apertamos aqui. Beleza? Tá ligado o gás. Tá ligado ali. Vamos abrir ele. Tá? Beleza. Agora vamos regular ele ali, ó. Para começar com mais ou menos no 10, tá? Beleza? Essa é a regulagem que a gente vai começar a trabalhar. Ligar na tomada, ela é monofásica 220, tá? Então, vamos lá. Ligamos aqui e botão de ligar. Beleza? Agora vamos montar a tocha. Pessoal, essa aqui é a tocha que vem com ela, tá? Padrão Euroconector. Eu já tirei o bocal aqui, o bico de contato, para ficar mais fácil, para agilizar o processo. Então ela tem 4 conexões aqui, só colocar ela certinho e rosquear. Lá, encaixou? Beleza. Então vamos rosquear, tá? Agora, para a gente fazer sair o arame, eu vou fechar o gás para não desperdiçar. Então eu vou aumentar a velocidade do arame no máximo aqui, para ele vir mais rápido. Saiu o arame, vamos colocar o bico de contato para arame 0,8, dá uma encostadinha, só dá uma forçadinha com alicate e
o bocal externo. Cabo terra, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ela tem um ponto positivo e um negativo, tá? No processo MIG-MAG, a gente usa o terra no negativo. Se a gente for usar eletrodo revestido ou a TIG Lift, é o contrário, tá, pessoal? A tocha vai no negativo e o terra no positivo. Mas nesse caso aqui, é no negativo. Então, ó, ele gira para lá. Então, eu vou dar uma volta aqui. Ele vai ficar forçando sempre para a direita no sentido horário. Quando eu largar, ele vai encaixar sozinho lá, ó. Viu? E tá encaixado, tá, pessoal? Olha só, esse aqui é o painel de uma máquina convencional, comum aqui, com a tecnologia um pouco mais antiga. Então, como é que funciona? Aqui ela tem alguns modos aqui que não são muito funcionais, mas enfim, a chave de ligar e desligar, tá? E a regulagem aqui, ó, a gente tem a regulagem da amperagem, tá? Da corrente aqui, né? E a regulagem da velocidade do arame aqui. Então o que acontece? Ela é de 250 amperes trifásica. Então o que a gente está regulando aqui, ó? Aqui sai do 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui é a porcentagem da amperagem total dela que a gente está usando, tá? No caso no 1 aqui a gente está usando 10% de 250 amperes. No 2, 20% de 250 amperes, até no 10 aqui a gente vai estar usando 100%. No caso aqui no 10 ela vai estar com 250 amperes, é aqui que a gente está usando ela, né? Mas você nota que você não pode regular 15%, ou é 10 ou é 20, ou é 20 ou é 30, ou é 30 ou 40. E o ajuste fino você vai ter que fazer na regulagem da velocidade do arame aqui, sabe? Você não tem um parâmetro muito amplo aqui de regulagem dela, né? Então, ou você usa, por exemplo, lá para chapa fina 30%, 40%, ou aqui no 3, ou no 4, e o resto da regulagem fica todo por conta da velocidade do arame. Você não consegue chegar, por exemplo, no meio termo aqui num 30,2, num 30,7 para fazer o ajuste mais detalhado, entende? Pessoal, então vamos lá, vamos estudar agora o painel da máquina aqui, tá? O display dela, beleza? Então vamos começar por essa parte aqui. Vamos lá. Nessa coluna aqui, ela tem um botãozinho aqui que ela vai selecionando o tipo de arame, a espessura do arame que a gente está usando, tá? Então, arame de 0,8, que é esse que a gente está usando, de 1 milímetro e 1,2 milímetro. Vou deixar no 0,8 aqui, que é o que a gente vai usar. Nessa parte aqui a gente vai selecionar o modo da solda que a gente vai usar, tá? Então, aqui, nesse primeiro aqui, tá escrito CO2, aqui é para usar o arame tubular, tá, pessoal? Aqui é MAG, tá? É MIG-MAG, né? Popularmente chamado de MIG, mas na real a gente usa MAG, né? Porque a gente usa um gás ativo, né? Que é a mistura de CO2 e argônio. E essa aqui que está escrito MMA é para usar com eletrodo revestido. Então essa máquina também solda eletrodo revestido, beleza? Então vamos deixar aqui no MAG. Aqui nessa parte aqui está escrito 2T e 4T. O que é isso aqui? 2T é você usa a tocha normal. Você apertou, segurou apertado, ela vai sair o arame, né? Quando você soltar, ela para de sair o arame. No 4T, você apertou, você pode soltar que ela vai continuar soltando o arame. No caso, se você precisa fazer uma solda muito extensa, por exemplo, você não precisa ficar segurando na tocha ali para estar saindo o arame, né? Então você clicou ali no gatilho da tocha, ela começa a soltar o arame, começa a soldar no caso, né? E só vai parar quando você clicar de novo, beleza? Nessa outra coluna aqui, pessoal, a gente pode regular no modo individual e o modo sinérgico, tá, pessoal? No modo individual, tá? Nesse botão aqui, a gente regula a amperagem, ela vai fazer uma pré-regulagem da velocidade do arame. E aqui nesse botão aqui, a gente vai regular a voltagem, tá, pessoal? Se a gente girar ele para a esquerda aqui, ele vai dar menos penetração.
e aqui para a direita vai dar mais penetração na solda, beleza? Então vamos deixar ele flat aqui no meio por enquanto. Pessoal, vamos olhar para esse botãozinho aqui, tem esse nome aqui, beleza? Esse aqui é o controle de indutância, tá? Como é que funciona isso aqui? Esse botão aqui controla as características da saída do arco, beleza? Se a gente girar ele no sentido horário, o arco vai ser um pouco mais suave e a penetração mais profunda. Não tem muita estabilidade no arco quando a gente gira ele mais para o sentido horário aqui, tá? Mas os respingos diminuem. Quando a gente gira ele para o sentido anti-horário aqui, o arco é mais forte, a estabilidade é maior, porém a penetração é mais rasa e acontece que vai dar mais respingos, tá? Então, eu deixaria ele mais ou menos aqui para a gente ter um equilíbrio nos trabalhos que a gente faz aqui na oficina. No modo sinérgico, nesse botão aqui, a gente vai regular a amperagem e ele vai calcular a velocidade do arame e vai começar a oscilar a amperagem conforme a gente precisa soldar. No caso, no modo sinérgico é um modo mais inteligente, vamos dizer assim, sabe? Selecionou a espessura do arame, o tipo do arame que está usando, e aqui a gente tem um controle que a máquina mesmo faz esse cálculo aí para saber quanto precisa de amperagem e quanto precisa de arame, beleza? Pessoal, essa máquina aqui, ela é bastante potente, tá? Dá para soldar chapa fina? Dá sim, inclusive solda muito bem, é muito fácil de regular. Mas o negócio dela mesmo é as chapas de espessura mais grossas. Solda de manutenção, fabricação, caldeiraria, manutenção de implementos agrícolas, caminhões, essas coisas aí. Fazendo a instalação trifásica no 380, como a gente fez aqui, o ciclo de trabalho dela é de 100%. É um ciclo contínuo que você pode soldar com ela no máximo, sem intervalo, que ela não vai superaquecer, não vai dar nenhum tipo de problema. Se você escolher ou se você precisar ligar ela monofásica 220, dá também. O ciclo de trabalho vai cair para 60%. Ou seja, num período de 10 minutos, você pode soldar com ela na potência máxima por 6 minutos e precisa fazer um intervalo de 4. Mas isso na potência máxima, né? Quando você reduz ela para 50%, uma coisa assim, você pode soldar com ela por mais tempo assim que ela não vai dar problema. Na parte de fabricação metal-mecânica, produção mesmo, que você precisa soldar por mais tempo, cordões mais longos, por exemplo, usando arame de 1.2 milímetros, você pode soldar chapa de meia polegada, mais ou menos 12, 13 milímetros por aí. E aí na parte de manutenção, quando você não precisa soldar por muito tempo, você vai fazendo pequenas soldas em intervalos de tempo, assim, você não vai soldar seguido, um cordão muito comprido. Aí você pode soldar chapas até de 19, 20 milímetros por aí, que ela vai aguentar. Essa aqui é a MIG 250DM da Smart, é a máquina que eu tenho usado mais, a máquina MIG que eu mais tenho usado aqui, porque ela é muito versátil, tanto para soldas em chapas finas como em chapas mais grossas, tá? Então a máquina aqui, ó, ela vai de 30 a 200 amperes. Você pode soldar no processo MIG-MAG e no processo eletrodo revestido, tá? Ela é multiprocesso. Você troca a tocha aqui, coloca um porta-eletrodo, você pode usar ela no eletrodo revestido também. Esse botão aqui é para desenrolar o arame, né, e não sair gás. Aqui é a regulagem da amperagem, né, da corrente aqui, então ela vai de 30 a 200, como eu mostrei antes. Aqui você seleciona o tipo de arame que você vai usar. Essa máquina aqui ela já vem preparada para soldar alumínio, no caso a conduíte da tocha é de Teflon já. Se você quiser soldar alumínio aqui, você pode selecionar o arame de alumínio de 1.2 milímetros, arame de alumínio de 1 milímetro. Além da troca do arame, lógico, que você precisa fazer, você precisa trocar o gás também. Em vez de usar a mistura para MIG, que é CO2 com argônio, você vai usar argônio puro, né, que é o mesmo que a gente usa na TIG. E você pode usar também o arame tubular, né? O arame sem gás ou arame com CO2. E o que nós estamos usando aqui é o arame para aço carbono de 0,8 milímetros. E ela vai o arame daquele tamanho padrão de 15 quilos nessa máquina aí. Então por que ela é muito boa, é muito versátil? Porque ela não é uma máquina com uma potência muito grande, então isso facilita bastante na regulagem, no ajuste fino, quando a gente precisa soldar chapas finas.
Você está perguntando talvez onde é que está a regulagem da velocidade do arame. Essa aqui não tem. Então você regula a corrente, a amperagem, e aqui você regula a voltagem. Se a gente deixar ela flat aqui no 0.0 a voltagem, ela vai fazer o cálculo automático. É um cálculo computadorizado que ela faz, é uma máquina inteligente que ela já faz esse cálculo para saber qual a velocidade do arame que precisa. Mas se você precisa fazer o ajuste fino, você vai aqui na voltagem, né? Quando a gente aperta esse botão, ela seleciona o que a gente está regulando aqui, ó, que é a corrente, aqui é a voltagem. Se a gente deixar negativo, que ela vai até 2.5 negativo, se a gente deixar negativo, ela vai dar uma penetração um pouco menor, então ela vai facilitar quando a chapa fina estiver furando, tá? E se caso o cordão estiver ficando muito alto, ela está ficando uma solda muito pipocada, que a gente diz, né? Que ela faz aquele barulho de pipoca estourando mesmo, a gente deixa ela um pouco mais positiva, que ela vai ter uma penetração maior. Então a gente deixa a voltagem um pouco positiva quando a gente quiser fazer esse ajuste fino. Né? Lembrando que negativa ela vai dar menos penetração, né? Vai ajudar para não furar a chapa, mas o cordão vai ficar um pouco mais alto. E positiva aqui, ela vai ter uma penetração maior, precisa ter um pouco mais de cuidado, que é mais fácil de furar a chapa. O ciclo de trabalho dela é de 25% em 200 amperes, né? Então, no caso, se a gente estiver soldando na potência máxima dela, que é 200 amperes, o ciclo de trabalho dela é de 25%, ou seja, a gente pode trabalhar com ela 2 minutos e meio apertando a tocha sem parar, e depois vai ter que dar o tempo num período de 10 minutos e esperar 7 minutos e meio e a gente pode voltar a soldar, mas dificilmente a gente vai precisar usar ela na potência máxima, né? Então, nas chapas finas, normalmente a gente usa ela aqui entre 50 e 60 amperes, né? Então você vê que a gente não vai ter problema de superaquecimento, de forçar muito a máquina, tá? Então essa aqui é uma opção excelente para quem precisa de uma solda MIG para fazer esses trabalhos aí em chapas finas, chapas de funilaria ou serralheria leve. Outra coisa muito importante é você fazer uma pesquisa sobre o fabricante da máquina que você escolheu antes de comprar. Tipo, Reclame Aqui, tem um site Reclame Aqui. Você pode pesquisar lá sobre a marca, sobre o modelo da máquina que você escolheu comprar. Aí você também vai poder entender sobre o pós-venda e assistência técnica dessa fábrica. E depois de comprada, antes de usar, é muito importante você ler com bastante atenção o manual do fabricante. Assim você vai aproveitar o máximo do investimento que você fez e aumentar a vida útil do equipamento sem correr nenhum risco. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Se você quer ver mais conteúdos desse tipo aqui, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, que é bastante importante para a divulgação. Quero pedir para você me seguir lá no Instagram, @BillMetalWork, que a gente está preparando um conteúdo muito bacana aí ao vivo, conteúdo educativo, informativo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram e aguarde as novidades. Espero que vocês tenham gostado, então, e até o próximo!